primeira turma do TRF1 atendeu ao pedido da autora da ação infectada pelo vírus HIV, que buscava a concessão do benefício de prestação continuada. Sem mais nem menos, em 2016 ou 2017, a ANAC simplesmente altera a resolução sem justificar isso para a sociedade. De acordo com o processo, Fernando Machado, Skincariol e outros réus representantes da Cervejaria Malta reduziram o valor de impostos a pagar por meio de alteração de notas fiscais. Durante as férias escolares, o espaço da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal é das crianças e dos adolescentes. Olá, boa noite. Boa noite. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, determina restabelecimento de pagamento de pensão por morte a filhas de servidores federais. O pagamento estava suspenso por determinação do Tribunal de Contas da União. E a repórter Viviane Novaes tem os detalhes dessa decisão para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, essas servidoras, essas beneficiárias agora são filhas de ex-servidores do Ministério do Trabalho e do Planejamento. Elas vão voltar a receber pensão por morte, que é concedido a filhas solteiras maiores de 21 anos. Vale lembrar que em 2016, o TCU fez um pente fino em mais de 19 mil pensões e excluiu as beneficiárias que tinham outra fonte de renda. Isso aconteceu em maio passado. E agora, a ministra Carmen Lúcia entendeu que a situação das duas mulheres é semelhante à dos processos decididos anteriormente pelo ministro Edson Fachin. E então, restabeleceu a pensão por morte para essas duas mulheres. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou habeas corpus para o ex-presidente Lula e destacou na decisão a incompetência de desembargador plantonista para decidir a questão. De acordo com a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a decisão do desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concedeu a ordem de liberdade, considerando a condição do ex-presidente como pré-candidato, é inusitada e absurda, uma vez que se mostra flagrante desrespeito à decisão já tomada pelo TRF4, pelo STJ e pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Para a ministra, mesmo depois de ter percorrido todas as instâncias do Poder Judiciário, a questão sobre a prisão de Lula tem sido ressuscitada por defensores não constituídos do ex-presidente. Nos últimos 2 dias, o STJ recebeu outros 145 habeas corpus impetrados por pessoas que não fazem parte da defesa técnica de Lula. Ele está preso desde abril, condenado a 12 anos e 1 mês pelo TRF da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, determinou a abertura de procedimento para apurar as condutas do desembargador Rogério Favretto e do desembargador João Pedro Gebran Neto, ambos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e do juiz Sérgio Moro, em relação ao episódio de habeas corpus concedido ao ex-presidente Lula e das posteriores manifestações que resultaram na manutenção da prisão no último domingo. As 8 representações apresentadas até agora ao Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador Rogério Favretto e as 2 apresentadas contra o juiz Sérgio Moro serão sobrestadas e apensadas ao procedimento determinado pelo Corregedor Nacional, já que se trata de uma apuração mais ampla dos fatos. O pedido de providência será autuado e os trabalhos de apuração iniciados imediatamente pela equipe da Corregedoria Nacional de Justiça. Superior Tribunal de Justiça suspende a execução de penas restritivas de direitos contra o empresário Fernando Skincariol, condenado por sonegação fiscal. De acordo com o processo, Fernando Machado, Skincariol e outros réus representantes da Cervejaria Malta reduziram o valor de impostos a pagar por meio de alteração de notas fiscais. Segundo o Ministério Público, o prejuízo fiscal foi de mais de 173 milhões de reais. E Fernando Skincariol foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto. Posteriormente, o TRF3 substituiu a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços e pelo pagamento de R$ 210 mil.
No pedido de habeas corpus, a defesa do empresário alegou que, mesmo com os recursos pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a primeira instância deu início ao cumprimento das penas restritivas de direitos. Ao deferir a liminar, a ministra Laurita Vaz destacou que o entendimento do STJ é de que é possível a execução provisória das penas privativas de liberdade, mas não das restritivas de direito antes do trânsito em julgado da condenação, e considerou os recursos pendentes de julgamento. O mérito do habeas corpus vai ser analisado pela 6ª turma. Pessoa com AIDS tem garantido o benefício de prestação continuada. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Por unanimidade, a primeira turma do TRF1 atendeu ao pedido da autora da ação infectada pelo vírus HIV, que buscava a concessão do benefício de prestação continuada. O INSS foi condenado a incluir a mulher no chamado amparo social à pessoa portadora de deficiência. Já em primeira instância, o pedido havia sido garantido pela 2ª Vara da Seção Judiciária do Piauí. Mas o INSS recorreu ao TRF da 1ª Região, alegando que a mulher tem capacidade para manter uma vida independente e trabalhar. Sustentou ainda que ela não se encontra em situação de vulnerabilidade social. O tribunal entendeu que a mulher preenche os requisitos necessários para receber o benefício, pois o laudo médico aponta que a requerente é deficiente e não tem condições de se manter. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve sentença de primeira instância que condenou uma mulher por causar a morte de um motociclista. Além da indenização à família da vítima, ela terá que pagar pensão à filha e à companheira dele. A frota em todo o país chega a mais de 40 mil veículos. Engarrafamentos e acidentes frequentes são cenas comuns. E a falta de atenção de alguns motoristas, às vezes, termina em tragédia. Foi o que aconteceu em Brasília e a família da vítima entrou na justiça para receber indenização da motorista infratora. A perícia da Polícia Civil concluiu que a motorista foi culpada pelo acidente. Isso porque ela fez uma manobra indevida em direção a um retorno e atingiu o motociclista que estava na pista. A mulher chamou os bombeiros para prestar socorro, só que logo deixou o local da batida e teria se negado a ajudar a família da vítima. O acidente foi em 2011. Na época, a esposa da vítima não trabalhava. Ficou viúva e com uma filha pequena para cuidar sozinha. Francidalva teve que contar com a ajuda de amigos e parentes para fazer o enterro do marido. Conta que chegou a entrar em contato com a motorista para pedir ajuda, mas não conseguiu. Fiquei sem chão, fiquei um tempo na casa da minha irmã, né, que estava sem trabalho. E liguei para a mulher, né, contei para ela que ele tinha deixado uma filha e que ela poderia fazer, né. E ela falou que iria me ajudar, mas não ajudou. Ela só falou, eu sinto muito. E só isso ela desligou. Francidalva entrou com uma ação na justiça para pedir indenização por danos morais. Em primeira instância, o juiz condenou a condutora a pagar R$100 mil para a esposa e a filha da vítima e uma pensão de pouco mais de R$470 para as duas. A motorista entrou com recurso, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão de primeira instância. Todos os valores devem ser corrigidos a partir da data do acidente. Para uma vida é um valor baixo, mas assim, é o mínimo do conforto que esse valor vai dar, né? Essa indenização foi uma indenização que a gente chama de dano reflexo, que é exatamente, são coisas novas, né? Porque qualquer pessoa que se sinta lesada na dignidade pela perda de um ente querido, pode ser até amigo. Ele pode entrar com esse dano. A decisão não é inédita em Brasília e os motoristas devem ficar atentos. Quem faz aquisição de veículo, que é habilitado, que passa por um curso de formação, ele tem que saber que ele tem que respeitar a legislação de trânsito, limite de velocidade, as preferências na via como pedestre e ciclista, para que ele não se envolva em acidente de trânsito e não passe por situações dessa natureza, ou seja, responder criminalmente por uma morte, por uma pessoa que fere no trânsito, como também ter que indenizar financeiramente aquelas pessoas da qual ele trouxe um prejuízo para o resto de suas vidas. E no próximo bloco, bagagem mais cara nos aeroportos do país. Sem mais nem menos, em 2016 ou 2017, a ANAC simplesmente altera a resolução sem justificar isso para a sociedade.
Algumas companhias aéreas começaram a reajustar a tarifa para despachar bagagem. A última empresa aumentou o valor em mais de 66% para voo nacional. Nos últimos dias, passageiros da Gol Linhas Aéreas foram surpreendidos com aumento no valor das bagagens despachadas. Agora a franquia é vendida na internet a R$ 50 para uma mala. Antes, o valor era R$ 30, aumento de mais de 66%. A cobrança também subiu de R$ 50 para R$ 70 na segunda mala e de R$ 60 para R$ 80 na terceira. E quem optar por contratar diretamente na hora do check-in, os preços variam entre R$ 100, R$ 140 e R$ 160. Na área de embarque, a cobrança desagrada. Segundo os passageiros, as empresas aéreas não reduziram o valor das passagens. Quando eles fizeram essa ideia de cobrança de bagagem, foi na intenção de que houvesse uma redução das passagens. E aí a gente está esperando que isso aconteça. O sentimento é de que houve essa cobrança, que em princípio seria justa, na medida em que rateia o custo de transportar essa bagagem por quem vai efetivamente usar esse serviço, mas o que a gente percebe é que as passagens não baixaram. A cobrança para despachar bagagens foi aprovada em março do ano passado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Cada companhia aérea é responsável por colocar os preços desse serviço. É importante que o consumidor fique atento ao que está sendo oferecido na franquia comprada. Atenção também para o peso, as dimensões e a quantidade de bagagens permitida em cada tarifa. Dona Ana Maria vai despachar 2 malas. Comprou a passagem e mais a taxa das bagagens. Ela não concorda com o valor diferenciado para bilhete e malas. Eu acho injusto porque só o valor da passagem em si já é um absurdo, né? Até porque eles não estão dando lanche, eles não estão dando janta. O advogado Luiz Gustavo deu uma dica do que pode ser feito. Se a senhora tiver que efetivamente embarcar, pague, junte todos os recibos e depois demande judicialmente da companhia aérea, né? Ah, mas eu vou procurar um advogado, é caro. Não, tem PROCON, tem Defensoria Pública, tem a própria OAB que tem a Fundação de Apoio ao cidadão que pode fazer isso para a senhora. A Ordem dos Advogados do Brasil questionou o aumento das tarifas na Justiça. A OAB considera que a prática viola o direito do consumidor. Sem mais nem menos, em 2016 para 2017, a ANAC simplesmente altera a resolução sem justificar isso para a sociedade. O que a OAB está cobrando justamente é isso, que ela justifique esse valor e que efetivamente demonstre que a não cobrança ou a cobrança do despacho de bagagem vai justificar esse abaixo de valor. Esse abaixo no valor cobrado da passagem. O que a gente está verificando reiteradamente, todos os meses, que não tem valor mais baixo, muito pelo contrário. A Gol informou por meio de nota que essa é a primeira vez que a companhia aérea revê os valores cobrados pelas bagagens desde o início da vigência da Resolução 400 da ANAC. A empresa destacou também que os clientes da Gol podem sempre fazer a melhor escolha, já que existem modelos diferenciados de tarifas e opções mais econômicas. E agora uma boa notícia, William. Caiu o número de fumantes no Brasil. É o que revela uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde. Só para se ter uma ideia, Érica, de 2006 a 2017 a redução foi de 36%. Apesar da diminuição, segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo ainda precisa ser tratado com prioridade. A estimativa é que 428 pessoas morram todos os dias por causa do hábito de fumar. No Brasil, de cada 100 pessoas que morrem, 13 são por causas relacionadas ao tabaco. Então, é um número ainda muito expressivo, embora o sucesso que a gente tenha conseguido nessa redução, né, de 36% de 2006 para 2017. Ainda é possível reduzir muito mais. A gente tem, na verdade, que incrementar as políticas, inovar nas propostas, né, e implementar tudo que está regulamentado hoje. Hoje, homens fumam mais que as mulheres. A faixa etária mais preocupante é entre 35 e 44 anos. As capitais com maior prevalência de fumantes são Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. Salvador foi a capital com a menor incidência.
O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para o tabagismo. Pelo menos 40% dos pacientes que procuram uma unidade básica para parar de fumar conseguem isso em menos de 6 meses. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, pelo menos 50 doenças estão associadas ao tabagismo. Um fumante, por exemplo, tem 5 vezes mais chances de sofrer um infarto do que um não fumante. Desde 2014, a lei antifumo proíbe fumar em ambientes fechados e em locais de uso coletivo, públicos ou privados, mesmo que esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Este advogado chama a atenção para a lei, que é considerada um sucesso pela Organização Mundial de Saúde. A própria lei que veio impedindo que as pessoas fumem em ambientes fechados, acabando com os fumódromos, fazendo com que as pessoas até se sintam constrangidas em relação a portar um cigarro, isso realmente tem evitado muitos gastos na assistência pública de saúde e também suplementar. Termina hoje o prazo para os pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2018, comprovarem as informações prestadas no ato de inscrição. Essa comprovação é feita na instituição de ensino com a apresentação de documentos. A pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à bolsa. Quem está na lista divulgada no último dia 2 deve comparecer à instituição de ensino e apresentar os documentos necessários. A lista pode ser consultada na página do ProUni no endereço site prouni.mec.gov.br. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 16 de julho. O advogado e desembargador aposentado Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello tomou posse como ministro do Trabalho. A cerimônia de posse ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília. O novo ministro do Trabalho, o advogado e desembargador aposentado Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, é ex-presidente do TRT da Terceira Região, em Minas Gerais, e irmão do ministro do TST, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Vieira de Mello assume o lugar de Eliseu Padilha, que ocupava o cargo de ministro do Trabalho interinamente. E no próximo bloco, folga das aulas, sem deixar de lado o gosto pela leitura. Durante as férias escolares, o espaço da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal é das crianças e dos adolescentes. O Jornal da Justiça vai mostrar agora a história de profissionais que atuam em áreas de guerra, em situações de catástrofes naturais ou onde a população enfrenta surto de doenças. São militares, jornalistas e médicos que se dedicam a ajudar e a registrar a realidade vivida por outros povos. O ano era 2004. O Haiti, pequeno país da América Central, sofria com a falta de luz, de abastecimento, água e outros recursos essenciais à vida. Somado a todos esses problemas, o crescimento de grupos armados em várias cidades, que começou no início dos anos 2000. Tropas do Brasil foram enviadas a pedido da Organização das Nações Unidas. Era o início da missão de paz no Haiti. O general Heleno, primeiro comandante das tropas brasileiras no Haiti, se lembra bem do cenário encontrado pelos militares. A morte era uma coisa absolutamente normal. Um país às escuras, literalmente. O país tinha luz em pouquíssimos lugares. Havia confrontos diários, troca de tiro dentro de Porto Príncipe. O setor maior e, naquela época, o mais conturbado, obviamente, era do contingente brasileiro, que era o mais numeroso, que, além disso, tinha assumido a responsabilidade de ser praticamente o líder da missão. Foram 3 anos de intenso trabalho até que a paz fosse restabelecida no Haiti, em 2007. Os ex-militares entregaram as armas. Os seus principais líderes ou foram presos, ou fugiram do país, ou morreram na luta contra as forças da ONU. Em 2007, aquele país estava praticamente pacificado. A ajuda aos países em guerra ou em que a população enfrenta vulnerabilidade inspira cuidados na segurança, educação e saúde. É aí que entra em ação uma outra organização internacional, Médicos Sem Fronteiras, que recruta profissionais de diversas áreas para atuar em ajuda humanitária. A Débora é um desses profissionais. Ela trabalhou na República Democrática do Congo.
país africano que enfrentou o surto de sarampo em 2015. São milhões de pessoas que contam com a ajuda destes profissionais que superam todos os obstáculos para atender a quem precisa. Muitas pessoas voltam para casa e têm dificuldade, inclusive, de contar o que viveram e como viveram aquilo tudo. Isso, muitas vezes, causa dores e sofrimentos de médio e longo prazo e dificulta a vida dessas pessoas. E esse é o meu trabalho. Muitas vezes, o trabalho desses profissionais passa despercebido para quem vive em outros países. Cabe aos jornalistas, correspondentes internacionais, profissionais da imprensa em geral, mostrar a importância da ajuda humanitária. O repórter cinematográfico Sérgio Guils decidiu mostrar o que sofrem pessoas em áreas de guerra. Com a câmera, companheira inseparável de trabalho, Sérgio registra as mais diferentes situações e também dificuldades enfrentadas por povos das mais diferentes culturas e religiões. A primeira coisa, eu acho que é você ter equilíbrio, porque é muito tenso, as situações são muito tensas, sabe? E você vendo o pânico que já está em torno de você está muito fadado a seguir isso, entende? Então você tem que ter muito equilíbrio e é uma coisa que você adquire com o tempo. Mudar de assunto, né? Falar de férias escolares, como aproveitar o tempo livre da garotada, além do tradicional cineminha e dos passeios no parque? Olha, no Supremo Tribunal Federal, a biblioteca virou espaço de lazer e cultura para crianças e adolescentes nesse mês de julho. A biblioteca tem nada menos do que 100 mil livros e revistas, a maior parte da área jurídica. Mas não é que o espaço nestas férias também é das crianças e adolescentes? Alguns preferem as histórias em quadrinhos. É como se fosse uma história inteira, como um filme, um desenho animado, só que você pode pausar à vontade. Eles podem levar os livros para casa e trazer de volta em até 10 dias. O espaço da biblioteca é também da arte de desenhar. E o mestre aqui é um servidor do Supremo Tribunal Federal, especialista na técnica, que usa apenas uma caneta. Foi a primeira aula de desenho de Jailson para criança. A bola no papel, aos poucos, vai ganhando os contornos de um gatinho. E a turma fica empolgada para fazer a mesma coisa. Você gostou do gatinho que você fez? Sim. Você acha que acertou? Sim. E você deu algum nome para ele? Sim, Thiago. Eu achei divertido porque não é sempre que a gente faz desenhos só com lápis. Também dá pra gente criar um monte de coisas com caneta também. Eu fiquei muito nervoso porque o público é muito exigente, é um público muito observador e você tem que prender a atenção e você não pode deixar ele ficar entediado, senão ele vai embora. Nós sabemos que a biblioteca é uma biblioteca jurídica, né? Não é o nosso escopo, mas a gente tem essa intenção de trazer os filhos dos nossos servidores, dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, para exercitar esse hábito de frequentar a biblioteca, esse hábito de leitura. Então a importância é essa, fazer com que eles se familiarizem com a biblioteca e principalmente com a biblioteca onde o pai e a mãe trabalham, né? A mãe de Henrico adorou trazer o filho para o ambiente de trabalho. Não é só a valorização da leitura, mas é a valorização da cultura, né, em geral. Biblioteca a gente pode ler, olha hoje aqui, né, desenhar, compartilhar, então vai muito além, né, dos livros. Eu gostei muito dos desenhos que ele ensinou pra gente, uma coisa bonita, eu amei. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que hoje tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. E olha só, o ministro Luiz Fux concedeu liminar para suspender decisão da Justiça do Pará, que determinou que o Google Brasil retirasse da internet matérias jornalísticas publicadas em um blog. O ministro considerou que a determinação revela formas de censura e que fere direitos fundamentais de liberdade de expressão e de informação e ainda que fragiliza os demais direitos
e garantias que a Constituição protege. E ainda no STF, o ministro Gilmar Mendes julgou inviável habeas corpus apresentado pelo prefeito de Mongaguá, em São Paulo, Arthur Parada. A defesa pedia a revogação da prisão preventiva dele. Ele foi preso em flagrante em maio, no âmbito da Operação Prato Feito, que investiga fraudes na compra de merenda escolar. Na residência do prefeito foram encontrados mais de 4,5 milhões de reais e 216 mil dólares. Para o ministro, não há constrangimento ilegal que autorize que o Supremo atue no caso. E uma última notícia, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro convocou para quinta-feira, a partir das 2 da tarde, sessão extraordinária. Na sessão, os vereadores vão analisar a admissibilidade dos pedidos de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Ele é suspeito de oferecer facilidades a pastores da igreja dele em atendimento no Sistema Único de Saúde e também no pagamento de impostos. Para que o processo de impeachment seja aberto, são necessários 17 votos. E você aí de casa já acessou o nosso canal no YouTube? Lá é possível rever todas as nossas reportagens. É só pesquisar TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.